Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, 17ª semana do Tempo Comum. E eu quero, antes de invocarmos a presença de Deus, te fazer um pedido. Hoje à noite, nós vamos iniciar um retiro para casais aqui da nossa Catedral Diocesana de Novo Hamburgo. Eu vou ser o diretor espiritual desse retiro. E 20 casais vão participar pela primeira vez desse retiro. Os restantes estarão trabalhando. Mas eu gostaria de convidar a você, de te pedir essa gentileza, que durante o final de semana rezasse que fosse uma dezena do terço pelo sucesso espiritual, pela conversão e pela cura interior de todos esses casais que vão estar ali nesse retiro conosco no final de semana. O movimento do qual eles vão participar se chama Movimento de Casais Jovens, mais conhecido pela sigla MCJ. Então, por favor, nos coloque nas orações e eu fico extremamente agradecido. E agora, vamos iniciar invocando a presença de Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Porém Jesus disse: um profeta só não é estimado na sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos aqui diante da visita de Jesus a Nazaré. Jesus foi certamente passar uns dias com sua mãe Maria, porque Maria não desceu para Cafarnaum para viver ali com Jesus. Maria permaneceu na casa onde sempre viveu com seu esposo José e com Jesus até os seus 30 anos, ali na cidade de Nazaré, que está a uns 30 quilômetros de Cafarnaum, mas uma região mais alta nas montanhas. Já é ali o começo do aclive das montanhas da Judéia. Estão ainda na Galileia, mas já começa ali a subida das montanhas. Jesus foi até lá, foi ver sua mãe e, como um bom judeu, foi à sinagoga. E estando ali, certamente todos ouvindo falar das suas pregações, os milagres que realizava, o convidaram para fazer a leitura da palavra e pregar também. E Jesus pregou, Jesus foi sincero, Jesus mostrou o que Deus necessita para que nos dê a graça do céu. Jesus fez algumas curas, realizou alguns pequenos milagres, mas não fez ali coisas extraordinárias. E por quê? Porque faltava aquele povo a fé. Eles olhavam Jesus com os olhos da razão, com os olhos humanos, da carne. Eles olhavam para Jesus e não conseguiam ver nele outra pessoa que não aquele menininho que aos 13 anos veio viver em Nazaré e que ali corria pelas ruas brincando com seus amigos, que foi tornando-se um rapaz, tornou-se um excelente carpinteiro, a exemplo de seu pai José, que frequentava a sinagoga, que frequentava as festas da comunidade, que era honrado, que tinha ali os familiares de seu pai e de sua mãe. Eles não conseguiam olhar para Jesus com outros olhos. Quando Jesus realiza pequenas curas, estes homens ficam ao mesmo tempo maravilhados e escandalizados. Porque como alguém que nós conhecemos desde sempre tem esse poder? De onde lhe veio tudo isso? E aí acontece o óbvio. Deus ali não pode fazer nada, porque falta fé nos corações. É preciso ter fé, caríssimos. Já disse daqui essa expressão, já usei ela tantas vezes. A fé é uma palavrinha tão pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida. A fé motiva, a fé transforma, a fé refaz a nossa vida. A fé alegra o nosso coração, fortalece o nosso caráter,
nos enche de virtudes para vivermos as provações com paciência e alegria. A fé muda o nosso olhar. A fé nos leva a ver o outro não apenas e simplesmente como alguém que tem pecados, mas como alguém que tem virtudes. A fé abre os nossos horizontes. E o povo de Nazaré, infelizmente, estava com uma viseira. Estavam fechados à graça de Deus. E quantos ainda nos dias de hoje são os homens e mulheres que vivem assim? Que só acreditam naquilo que podem ver e provar. Que não se permitem conhecer a Deus porque Deus é uma invenção humana. Deus não é uma invenção humana. E há muitas provas na história humana, na própria natureza, nos feitos humanos da intervenção de Deus. Como os homens e mulheres não entendem que Deus de fato é real? Eu me lembro daquele fato na Segunda Guerra, de muitas bombas que foram atiradas sobre diversos lugares, na Itália, na Europa, enfim, e bombas que não chegaram ao solo. E não chegaram ao solo por quê? Porque as pessoas que estavam ali naqueles locais que seriam bombardeados estavam rezando. Um fato extraordinário ao extremo é o fato de San Giovanni Rotondo não ter sido atingido por uma bomba sequer. E por quê? Porque ali havia alguém que rezava muito, Padre Pio de Pietrelcina. Inclusive, muitos pilotos que sobrevoaram Pietrelcina para bombardeá-la, porque ali havia, de fato, nos arredores de Pietrelcina, várias bases nazistas. Nós nos lembramos que Hitler e Mussolini eram parceiros de guerra. Quantas pessoas, quantos pilotos relatam terem visto no céu um frade que os impedia de desarmar ali as bombas sobre aqueles lugares. Ora, Deus é real, Deus existe, é fato. Mas o homem, infelizmente, rechaça a Deus. Então hoje eu quero te fazer um convite a suplicar a Deus que aumente a sua fé, que te dê a graça de ver para além das aparências. Nós nos prendemos muito nas aparências e as aparências nem sempre são a verdade. Nós não podemos julgar uma pessoa pelo seu exterior. Nós temos que, como Deus, olhar o interior dessa pessoa. Mas até para enxergarmos as virtudes interiores dessa pessoa, para termos essa capacidade, nós precisamos de fé. Olhos de fé. Então hoje vamos pedir a Deus isso. Senhor, aumenta a minha fé. Dá-me a graça de não emitir juízos temerários, sem antes, por fé e com fé, olhar com caridade para aquele irmão que o Senhor apresenta diante de mim. Se ele é um instrumento teu para a minha conversão, amém. Me dê a graça de enxergar isso. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.